A manhã começava devagar, carregada de um silêncio espesso que fazia Júlia respirar fundo antes de abrir as portas da academia. O prédio ainda guardava o frio da noite, mas aquele lugar sempre ganhava vida quando ela ligava as luzes, ajustava os tatames e sentia o cheiro de borracha misturado ao perfume suave da loção que usava para cuidar das próprias mãos. Era ali que ela dedicava cada minuto dos últimos 7 anos, guiando mulheres em busca de força, autonomia e segurança. E apesar de já ter visto inúmeras histórias difíceis, cada turma trazia uma energia diferente, um novo universo para decifrar. Antes mesmo de começar a aula, ela preparou o celular com uma pequena mensagem que deixaria fixa nas redes da academia. Se quiser acompanhar histórias como esta, se inscreva no canal Contos Sáficos, novos episódios toda semana. Era o lembrete que sua equipe sugerira como estratégia de divulgação. Ela sorriu, respirou fundo e abriu as portas quando ouviu passos se aproximando. A turma daquele horário era formada por rostos já conhecidos, mulheres que vinham sempre, que criaram laços entre si, que riam, conversavam, chegavam cedo. Mas naquela manhã havia alguém novo, apoiada perto da recepção, segurando uma garrafa de água com firmeza exagerada. A jovem parecia ter uma postura impecável, mas ao mesmo tempo rígida demais, como quem esperasse que algo pudesse desabar a qualquer instante. Júlia percebeu o corte de cabelo discreto, a roupa esportiva simples, o olhar atento que não vagava pelo ambiente. Observava tudo, todos, cada movimento. "Bom dia", disse ela, aproximando-se com suavidade. "Primeira aula?" A jovem assentiu. "É, sim, eu sou a Luísa." O nome combinava com o jeito sereno dela, com aquele ar de tempestade silenciosa. Júlia sorriu, mantendo um tom acolhedor. "Seja bem-vinda. Pode ficar tranquila, tá? Vamos no seu ritmo. Defesa pessoal não é sobre força bruta, e sim sobre consciência do próprio corpo, leitura do ambiente e confiança." Luísa respirou fundo, como quem absorvia cada palavra sem saber ainda se podia acreditar nelas. A aula começou com aquecimento leve, movimento simples, ritmo constante, respiração guiada. Júlia sempre demonstrava primeiro para que todas visualizassem a técnica com clareza. Quando avançou para os primeiros movimentos de defesa contra agarramentos, percebeu que Luísa tinha precisão, uma precisão incomum para alunas iniciantes. Sua postura era firme, angulada, medida. Seu corpo respondia rápido, mas a energia parecia contida demais, como se houvesse uma barreira invisível limitando sua entrega total. Júlia observava, sem demonstrar. Ela já reconhecia aquele padrão em algumas mulheres. Quem chega quebrada por dentro, mas disfarça com disciplina. Quem tenta dominar o próprio medo como se fosse possível apagá-lo pela rigidez. Quem aprendeu a sobreviver silenciosamente. Quando a aula passou para exercícios em dupla, Júlia caminhou até Luísa. "Posso treinar com você?" A jovem hesitou apenas um instante. "Claro." As duas se posicionaram frente a frente. A distância entre elas diminuiu, criando um pequeno campo de tensão que a instrutora sentiu imediatamente. Não havia motivo racional para aquilo, um simples exercício, como tantos que ela fazia todos os dias, mas algo em Luísa, naquele olhar firme e contido, acendeu um calor discreto no peito de Júlia. "Vou segurar seu braço assim", ela explicou, aproximando a mão devagar para não causar susto, "e você vai girar o punho para escapar. O movimento é sutil, não exige força, só a precisão." O toque foi leve, quase etéreo, mas a reação de Luísa foi imediata. Um arrepio curto percorreu seu antebraço, um microgesto que ela tentou disfarçar franzindo minimamente as sobrancelhas. Júlia percebeu. Tudo nela era observadora. E ao notar o efeito do toque, sentiu o próprio estômago contrair, uma sensação quente, inesperada. "Isso", disse suavemente. De novo, mas com menos tensão no ombro. Luísa repetiu. O movimento saiu perfeito, como se tivesse treinado antes. "Já fez algo parecido?" perguntou Júlia, genuinamente curiosa.
Nada muito profissional, respondeu a jovem, desviando um pouco o olhar. Só umas coisas na adolescência. Algo no tom não combinava com a resposta vaga, mas Júlia não insistiu. O exercício seguinte exigia giro de quadril para gerar impulso e, de maneira inevitável, aumentava o contato entre elas. Júlia demonstrou por trás de Luísa, posicionando as mãos nas laterais da cintura para orientá-la sobre o eixo corporal. Ao tocar aquele ponto específico, bem acima do quadril, sentiu Luísa prender o ar. Rápido, discreto, mas perceptível. Respira, disse baixinho. A jovem soltou o ar lentamente, quase em silêncio. O treino avançou, mas a energia entre elas parecia ganhar intensidade a cada troca. Júlia tentava manter a postura profissional, mas aquela proximidade despertava sensações inesperadas, elegantes, adultas, quase proibidas. Ela não se lembrava da última vez que uma aluna mexera com seu controle emocional daquele jeito. Quando a aula terminou, as outras mulheres conversavam, riam, se despediam. Luísa recolhia os próprios pertences com calma, exagerada. Júlia decidiu se aproximar novamente, mantendo um tom neutro. Você foi muito bem hoje. Eu tentei, respondeu Luísa, com uma timidez desajeitada que contrastava com a precisão física que demonstrara. Tentar já é um passo enorme, disse Júlia. Muita gente demora semanas para fazer o que você fez na primeira aula. Luísa sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, contido, mas que transformou completamente o rosto. Algo naquele gesto quase inocente fez o coração de Júlia bater mais forte do que ela gostaria de admitir. Obrigada pela paciência, disse a jovem, e pelo cuidado. Havia uma hesitação implícita, como se ela tentasse expressar algo que não conseguia por completo. Faz parte, respondeu Júlia, segurando o olhar dela por um segundo a mais do que o necessário. Quando estendeu a mão para despedir-se, o toque durou um pouco mais que o comum. Não foi planejado, não foi consciente, mas ambas perceberam. A pele roçou devagar, criando uma corrente quente que subiu pelo braço de Júlia e certamente percorreu o de Luísa também. A jovem recolheu a mão rápido demais, como se tivesse acabado de admitir um segredo que não pretendia revelar. Até a próxima aula, disse ela, quase num sussurro. Até, respondeu Júlia, observando-a se afastar. Assim que a porta se fechou atrás de Luísa, o ambiente ficou diferente. Mais quieto, mais cheio de perguntas. Júlia segurou a própria respiração por um instante, tentando entender por que aquela aluna mexera tanto com ela. Não era só atração, havia algo mais profundo, um magnetismo inesperado, uma vontade de desvendar os silêncios daquela mulher. Era apenas o começo, e Júlia sabia que histórias que começam assim nunca permanecem simples. O resto da manhã passou devagar para Júlia. Entre organizar equipamentos, ajustar horários de novas turmas e responder mensagens da academia, ela se pegava pensando em Luísa mais vezes do que gostaria de admitir. Era raro alguém mexer assim com seu instinto profissional, e mais raro ainda provocar aquela sensação quente que surgia no peito sempre que lembrava do toque suave no final da aula. Quando sentou para revisar uma lista de alunos, percebeu que suas mãos estavam inquietas, como se quisessem ocupar-se com algo mais físico, mais concreto. Era como se o corpo tivesse registrado a presença de Luísa e agora sentisse falta daquela energia silenciosa, controlada, mas intensa. Para distrair a mente, decidiu reorganizar a sala menor da academia, um espaço reservado para treinos individuais ou aulas especiais. Empilhou tatames, recolheu faixas de treino, limpou espelhos, mas nem isso acalmou a inquietação. Era um incômodo curioso, quase adolescente, que misturava fascínio, preocupação e um início de desejo que ela tentava conter. O barulho da porta se abrindo no horário da tarde a tirou do transe. Era Renata, uma das colegas de trabalho que sempre chegava animada. Bom dia, Master da Paciência, brincou, largando a mochila no banco. Turma cheia de novo hoje, né? Cheia e... Interessante, respondeu Júlia, tentando não parecer reflexiva demais. Interessante como? Chegou uma aluna nova, boa, muito boa, disciplinada, rápida, atenta. Então finalmente apareceu alguém à altura de te desafiar?
Não é isso, disse Júlia. É só... Ela tem um jeito diferente. Renata riu, sempre perspicaz. Diferente ou diferente? Júlia lançou um olhar que tentava parecer sério, mas provavelmente falhou. Para com isso, Rê. Só tô observando, respondeu a colega, com um sorriso provocador. E eu observo bem. Júlia desviou o assunto, mas a conversa deixou o coração acelerado. Era tolo negar. Havia sim algo diferente ali. Algo que ela não sabia nomear ainda. Quando o turno da tarde começou, ela ficou surpresa ao ver Luísa entrando novamente na academia. Ela estava com uma blusa leve por cima da roupa de treino, cabelo preso de forma despretensiosa e um olhar curioso, como se esperasse certa reação. Você voltou, disse Júlia, contendo uma felicidade inesperada na voz. Precisei aproveitar o horário livre. Trabalho à noite hoje, respondeu Luísa, ajeitando a garrafa na mão. Pensei em treinar mais um pouco. Pode ficar à vontade. Se quiser, posso te orientar em alguns movimentos sozinha. Luísa hesitou. Ela sempre hesitava quando recebia algo que parecia cuidado demais, mas aceitou com um aceno. Eu gostaria. A sala menor estava livre, então Júlia a levou para lá. Fechou parcialmente a porta, não por segredo, mas para evitar barulhos externos que atrapalhariam a concentração. Luísa colocou a mochila no canto e ficou parada no centro do tatame esperando instruções. Ela tinha a postura de quem está sempre em alerta, pronta para reagir, mas sem permitir relaxamento real. Vamos revisar o movimento de escape que fizemos de manhã, disse Júlia, aproximando-se devagar. Quero que você perceba como seu corpo responde sem tensão. Ela segurou o pulso de Luísa, desta vez ainda mais leve que antes, como se o toque pudesse quebrar algo sensível. Sentiu o arrepio, aquele mesmo de manhã, só que desta vez mais intenso. Luísa desviou minimamente o olhar como se aquilo revelasse um pedaço íntimo demais. Relaxa o ombro, orientou Júlia, movendo os dedos com precisão. E isso, assim. Às vezes é difícil, disse Luísa com a voz baixa. Soltar a tensão? Soltar... tudo. A frase caiu no ar como um segredo acidental. Júlia levantou o olhar, encontrando o dela. Havia uma sinceridade crua ali, uma verdade que parecia carregada de dor antiga. Mas ela não perguntou. Ainda não. Vamos fazer assim, disse Júlia com suavidade. Você fecha os olhos e só sente o movimento. Eu conduzo. Não força nada. Luísa respirou fundo e fechou os olhos. Era um gesto simples, mas para alguém como ela, era quase um ato de coragem. Júlia percebeu aquilo na hora. Guiou o braço da jovem com calma, sustentando o movimento completo. As respirações se misturaram no espaço silencioso. Era impressionante como o ambiente parecia mudar quando as duas estavam próximas. O ar ficava mais quente, mais denso, mais consciente. Muito bem, disse Júlia, quase num sussurro. Luísa abriu os olhos devagar, e nesse instante, sem aviso, algo passou entre elas. Um brilho, uma faísca, uma confissão muda. Havia vulnerabilidade no olhar de Luísa, mas também algo mais profundo. Vontade. Vontade de se permitir um espaço seguro. Vontade de confiar. Vontade da presença de Júlia. A instrutora recuou um passo para não ultrapassar limites, não os físicos, mas os emocionais. Acho que por hoje é suficiente, disse, tentando soar neutra. Eu também acho, respondeu Luísa, olhando para o chão por alguns segundos antes de erguer o rosto novamente. Obrigada pela paciência. Não é paciência, Luísa, disse Júlia, deixando a sinceridade escapar. É cuidado. A jovem apertou os lábios por um instante como se tentasse segurar um tremor interno. Depois pegou seus pertences. Amanhã eu venho no mesmo horário da manhã, se não for incômodo. Nunca seria, respondeu Júlia tão rápido que quase se entregou. Após a despedida, Júlia sentou no banco ao lado da sala e respirou mais fundo do que pretendia. Seus pensamentos estavam embaralhados entre profissionalismo, desejo, curiosidade e uma preocupação genuína.
Luísa despertava nela algo raro, a vontade de proteger sem sufocar, de guiar sem controlar, de estar perto sem invadir. Era um equilíbrio difícil, perigoso até, mas irresistível. Mais tarde, já sozinha na recepção depois de fechar a academia, Júlia observou a rua vazia através do vidro. A noite estava silenciosa, iluminada apenas por postes espaçados e o reflexo do trânsito distante. Pensou na forma como Luísa respirava durante o treino, na fragilidade escondida atrás da postura firme, na maneira como ela parecia lutar contra algo invisível. Algo dizia a Júlia que aquela história seria diferente de todas as outras que já vivera. Não seria rápida, não seria simples, não seria rasa. Seria profunda, intensa, transformadora. Aquela jovem, tão silenciosa quanto um segredo e tão intensa quanto uma chama contida, já estava mudando o ritmo do coração de Júlia, e o capítulo delas mal havia começado. A noite foi longa para Júlia. Ela tentou dormir cedo, mas a mente parecia presa a pequenos detalhes do dia anterior. O jeito como Luísa respirava quando precisava confiar, o modo como seus olhos se abriam devagar depois de cada movimento guiado, a vibração silenciosa que surgia entre elas sempre que a distância diminuía demais. Era raro alguém mexer naquele canto interno que ela mantinha quieto, reservado, protegido, mas Luísa mexia, mesmo sem fazer esforço algum. Quando o despertador tocou antes do amanhecer, Júlia se levantou com a sensação de que o dia traria algo novo. Arrumou o cabelo num coque simples, vestiu a roupa de treino e saiu antes que o sol surgisse. As ruas ainda estavam vazias, e aquele breve silêncio matinal lhe deu a clareza que ela precisava. Aquilo que sentia não era uma projeção, era real, era físico, era emocional, era algo que crescia devagar, mas com firmeza. Ao chegar à academia, ligou as luzes, arrumou o tatame e respirou fundo várias vezes para recobrar o foco profissional. Mas seu coração acelerou no instante em que ouviu passos na porta. Era cedo, mais cedo do que qualquer aluna costumava chegar. Luísa estava ali. Entrou devagar, segurando a mochila contra o corpo, com o cabelo preso de forma cuidadosa. Havia um leve rubor nas bochechas, talvez pelo frio da manhã, talvez pela ansiedade silenciosa que ela nunca admitiria. "Bom dia", disse a jovem com um sorriso tímido. "Você chegou cedo", respondeu Júlia, e o tom involuntariamente carregava um brilho feliz demais. "Eu não dormi muito. Achei que treinar cedo podia ajudar." A resposta dizia mais do que aparentava. Júlia percebeu a vulnerabilidade por trás das palavras, mas não expôs. Apenas devolveu um sorriso suave. "Quer aquecer comigo antes da turma chegar?" Luísa hesitou um segundo, apenas por hábito. Depois assentiu. As duas seguiram para o tatame. O silêncio que se formou entre elas não era pesado, era denso, confortável, cheio de algo que não precisava ser dito em voz alta. Júlia começou com um movimento simples de alongamento. Luísa acompanhou com precisão, e quando as duas levantaram os braços ao mesmo tempo, seus olhares se encontraram como se aquele instante tivesse sido ensaiado. Foi quando Júlia percebeu. Não era apenas atração. Era reconhecimento, uma espécie de identificação profunda, como se algo nela tivesse encontrado eco em Luísa. "Vamos fazer um exercício diferente hoje", disse Júlia, quebrando o silêncio com delicadeza. "Ele trabalha confiança, mas também leitura de intenção." "Leitura de intenção?", repetiu Luísa. "Isso, você não vai reagir pelo impulso, vai reagir pela percepção do movimento do outro." Luísa ergueu o queixo, concentrada. "Estou pronta." Claro que estava. Aquela mulher sempre estava. Júlia se aproximou devagar, posicionando-se diante dela. "Fecha os olhos."
Havia uma pausa longa antes da obediência. Luísa não temia a luta, temia entregar controle. Era seu maior conflito, Júlia sabia. E ainda assim, ela fechou os olhos. A instrutora circulou devagar ao redor dela, passo suave sobre o tatame. Observou o modo como o peito de Luísa se movia em uma respiração mais rápida que o normal, como suas mãos se contraíam perto do corpo, como ela tentava manter firmeza mesmo diante da própria fragilidade. Quando ficou atrás dela, Júlia estendeu uma das mãos e tocou levemente seu ombro, quase sem peso. Luísa reagiu, não com susto, mas com um tremor que percorreu o corpo inteiro. Não precisa se defender, disse Júlia num sussurro. Só sentir. A instrução pareceu desmontá-la por dentro. Luísa inspirou fundo e Júlia sentiu cada músculo relaxar milímetros essenciais. A instrutora aproximou um pouco mais o corpo. Não havia contato direto além da ponta dos dedos, mas a proximidade criava uma tensão elétrica, como se o ar carregasse algo quente demais para ser ignorado. Vou mover seu braço devagar, continuou ela, guiando o punho de Luísa com extremo cuidado. O braço da jovem seguiu o movimento, mas sua pele arrepiou como se o toque fosse mais profundo do que realmente era. O silêncio pareceu aumentar. Você tem uma energia muito forte, Luísa. Forte demais para ficar presa na tensão. A jovem abriu os lábios, mas nenhuma palavra saiu. Parecia lutar contra a própria vulnerabilidade. Você percebe isso? Insistiu Júlia. Eu tento não perceber. Às vezes eu acho que se eu sentir demais, eu quebro. A confissão atravessou a sala como um fio sensível. Júlia não tocou na dor, não ainda, mas se aproximou um pouco mais, até que a respiração das duas se encontrasse em um ponto quente entre elas. Então, deixa eu te mostrar que você não quebra, disse ela com a voz firme e gentil. Você se adapta, se transforma, se fortalece. Luísa abriu os olhos devagar. O olhar dela parecia pedir algo que não sabia formular. Segurança, verdade, presença. E Júlia ofereceu tudo isso sem tocar mais nada além do pulso que segurava. De novo, pediu a jovem quase num pedido íntimo. Claro, respondeu Júlia sorrindo. Refizeram o movimento mais 5, 6, 7 vezes. Cada repetição parecia dissolver um pedaço da barreira que Luísa carregava no peito. Cada toque aumentava o calor entre elas, até que a respiração ficava pesada demais para disfarçar. Quando a turma começou a chegar, o clima entre as duas mudou, não por medo, mas por consciência. Luísa deu um passo para trás, arrumou a roupa e respirou fundo, tentando guardar tudo aquilo dentro de si. Júlia apenas observou, sabendo que esconder não apagaria o que havia acontecido. Durante a aula, elas evitaram contato direto, mas o olhar de Luísa buscava Júlia em intervalos quase imperceptíveis. Observava sua postura, seu comando firme, seu tom de voz, seu cuidado com cada aluna. Era admiração, era desejo contido. Era algo novo demais para nomear. No final da manhã, quando todas já estavam saindo, Luísa se aproximou. Júlia, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acha que um dia eu vou conseguir confiar, como você fala, sem travar? Júlia sentiu o impacto da pergunta. Não era sobre técnica, era sobre vida, sobre feridas, sobre o que cresce no escuro. Eu acho que você já começou, respondeu ela. A confiança não é um salto, é um passo, e você deu vários hoje. Os olhos de Luísa brilharam, não de choro, mas de reconhecimento. Obrigada, disse, por não forçar nada.
Eu nunca forçaria você, disse Júlia, num tom carregado demais para ser apenas profissional. As duas ficaram se olhando por longos segundos, tempo suficiente para qualquer pessoa perceber o que nascia ali. Antes que algo quebrasse aquele momento, Luísa deu um pequeno sorriso. Amanhã eu venho no mesmo horário. Eu vou estar aqui, respondeu Júlia, sentindo um calor subir pelo corpo inteiro. Luísa saiu e, pela primeira vez desde que começara a trabalhar com defesa pessoal, Júlia teve certeza de que estava prestes a entrar numa história que ultrapassava tatames, técnicas e rotinas. Algo íntimo, profundo, inevitável. Algo que poderia mudar ambas para sempre. A tarde passou devagar, mas Júlia não conseguia parar de pensar em Luísa. Era uma sensação nova, diferente da que já tivera por outras mulheres. Não era paixão súbita, nem desejo impulsivo. Era algo mais profundo, quase inexplicável, como se a vibração interna da jovem despertasse nela uma vontade antiga de proteger, mas também de conhecer, de se aproximar, de tocar com cuidado cada fragmento que a vida havia deixado marcado dentro dela. Quando entrou no escritório no fim do expediente, encontrou Renata sentada no sofá, mexendo em uma pilha de papéis. Você está estranhamente quieta hoje, comentou a amiga, observando-a com olhos atentos. Só pensando, respondeu Júlia, tentando minimizar. Pensando ou pensando em alguém? Júlia rolou os olhos, mas não conseguiu disfarçar o sorriso discreto. É trabalho, Rê. Aham, e eu sou Miss Universo. Júlia bufou, sentando ao lado dela. É sobre a aluna nova, a Luísa. Eu sabia. Quase bateu palmas. Diga mais. Ela é intensa. Tem um controle absurdo do próprio corpo, mas ao mesmo tempo parece carregar uma tensão muito velha. É como se a vida deixasse marcas invisíveis, e quando ela treina comigo, sinto que ela luta para confiar em qualquer coisa que vá além da técnica. Renata sorriu de lado, percebendo mais do que Júlia dizia. E você quer ajudar, como sempre. Quero, mas não sei explicar. A energia dela mexe comigo. É como se tivesse algo ali que eu ainda não entendo. Renata inclinou a cabeça. Júlia, só tenha cuidado para não misturar demais. Ela está num processo emocional delicado. Eu sei, e é exatamente por isso que eu estou indo devagar. A conversa ficou pairando no ar, e Júlia sabia que Renata tinha razão, mas havia algo que ela não conseguia negar. Luísa a afetava de um jeito que atravessava qualquer limite profissional. A intensidade estava ali, crescendo devagar, discreta, quase inevitável. No dia seguinte, Luísa chegou novamente antes da turma. Dessa vez, porém, havia algo diferente no jeito dela. A postura era a mesma, firme, controlada, mas os olhos revelavam uma ansiedade que não existia antes. Tudo bem? Perguntou Júlia, percebendo de imediato o clima. Eu tive uma noite difícil, admitiu Luísa, ajustando a alça da mochila. Pesadelos. Nada novo. Só cansativo. Júlia se aproximou com cuidado. Se quiser treinar devagar hoje... Não, eu quero fazer tudo, interrompeu a jovem com uma determinação quase desesperada. Eu preciso. A necessidade na voz dela era tão clara que Júlia não insistiu. Ao invés disso, respirou fundo e ofereceu um gesto de acolhimento silencioso. Abriu a porta da sala menor, permitindo que Luísa entrasse primeiro. No tatame, a jovem respirava fundo, tentando equilibrar sua própria energia. Júlia aproximou-se devagar. Vamos começar com deslocamento corporal, algo mais técnico. Nada de emoção por agora, ok? Apenas um pequeno aceno confirmou. Elas iniciaram movimentos coordenados, passos laterais, giros leves de quadril, postura defensiva, mas a cada minuto, Júlia percebia, algo estava fora do lugar. Luísa executava tudo com perfeição, mas sua mente estava em outro lugar.
um lugar escuro, pesado. E então aconteceu. Durante um exercício simples de bloqueio, quando Júlia levantou a mão para tocar o antebraço de Luísa, a jovem recuou bruscamente, forte demais, rápido demais, instintivo demais. O recuo virou tropeço, o tropeço virou queda. Luísa caiu de costas no tatame, com um baque seco. Júlia imediatamente se ajoelhou ao lado. Luísa, ei, olha para mim! A jovem respirava rápido, presa em algum lugar do passado. O olhar estava distante, perdido, como se estivesse revivendo algo. Júlia segurou o rosto dela com as duas mãos, mas com delicadeza infinita. Olha para mim. Aqui. Agora. Comigo. Luísa piscou várias vezes, como se lutasse para voltar ao presente, e quando finalmente focou na instrutora, seus olhos estavam cheios de algo que Júlia nunca tinha visto nela. Medo verdadeiro. Desculpa, sussurrou com a voz quebrada. Não tem nada para desculpar, respondeu Júlia, mantendo a voz calma, firme, estável. Você só reagiu. Eu não queria te empurrar assim. Luísa, disse Júlia, aproximando o rosto lentamente. Você não fez nada errado. A jovem respirou fundo, mas a garganta parecia fechar. Júlia percebeu o tremor discreto nas mãos dela e, sem pensar demais, pegou-as entre as suas. O contato pareceu estremecer o ar ao redor. Você está segura, disse Júlia. Luísa fechou os olhos, permitindo-se acreditar por um segundo. Às vezes tenho reações assim. Coisas que não controlo, coisas que ficam aqui. Apontou o peito. Júlia, com extremo cuidado, deslizou o polegar pelo dorso da mão dela, um gesto que era técnico e íntimo ao mesmo tempo. Eu sei, disse ela, e eu tô aqui com você. Não para te forçar, não para te apressar, só para caminhar junto. Luísa abriu os olhos, e aquilo que Júlia viu ali mexeu profundamente nela. Uma mistura de vergonha, esperança, fragilidade e desejo. Um desejo que tentava se esconder, mas brilhava mesmo sob a dor. Por que você está sendo tão boa comigo? Perguntou Luísa, como quem teme a resposta. Júlia sorriu de um jeito quase triste. Porque ninguém cresce sozinha. E porque eu vejo você, Luísa, mesmo quando você tenta se esconder de si mesma. A jovem pareceu desmontar por dentro. Um suspiro tremeu em seus lábios. Júlia. A instrutora sabia que se aproximasse mais 1 centímetro, a linha entre profissional e pessoal se desfaria. Cada fibra do corpo dela queria tocar aquele rosto, acolher aquela dor, fechar aquele espaço que parecia gritar por proximidade. Mas ela respirou fundo, mantendo o controle. Por agora. Vamos devagar, disse, afastando o rosto apenas o suficiente para não cruzar limites. Um passo de cada vez. Luísa assentiu, com um olhar que parecia pedir mais presença, mais toque, mais carinho. Elas ficaram ali por longos segundos, mãos entrelaçadas, respirações sincronizadas e silêncio profundo. E naquele instante, Júlia teve certeza de que algo irrevogável nascia ali. Algo que ultrapassava tatame, técnica ou rotina. Finalmente, Luísa se levantou, ainda respirando fundo. Desculpa ter perdido o controle, disse ela. Você não perdeu. Você só sentiu. E sentir não é fraqueza. Os olhos da jovem brilharam de novo, mas dessa vez não por medo. Por esperança. Quando a aula da manhã terminou e todas as alunas foram embora, Luísa caminhou até a porta devagar, como se não quisesse realmente sair. Olhou para trás antes de ir. Amanhã você pode me treinar na sala menor de novo? Júlia sorriu, suave, mas carregado de algo quente. Posso e quero.
Luísa desviou o olhar, corando de leve. Então, até amanhã. Até amanhã, repetiu Júlia. A porta se fechou e o coração de Júlia ficou aberto. Os dias seguintes criaram um ritmo que Júlia não tinha planejado, mas que começou a esperar, sem admitir em voz alta. Todas as manhãs, antes da turma cheia, Luísa aparecia com a mesma mochila, o mesmo cabelo preso de forma simples, o mesmo olhar atento. Às vezes trazia olheiras discretas, às vezes chegava com uma energia quase ansiosa, como quem precisasse daquele espaço para continuar em pé. E todas as manhãs, sem falhar, Júlia sentia o corpo reagir de um jeito conhecido e ao mesmo tempo novo demais. Não demorou para que aquele horário se tornasse exclusivo das duas. As outras instrutoras sabiam que se entrassem mais cedo, encontrariam a sala menor ocupada, com as duas em silêncio, respiração controlada, o corpo próximo, movimentos muito precisos e um clima que nenhuma delas ousava nomear. Renata, que percebia tudo, só lançava olhares significativos e sorrisos de canto quando cruzava com Júlia no corredor, mas respeitava o espaço delas. Naquela manhã, Luísa chegou com o rosto mais fechado do que o habitual. A postura continuava reta, mas havia algo nos ombros que denunciava cansaço. Ela colocou a mochila no chão com cuidado exagerado e abriu a garrafa de água sem dizer nada. "Bom dia", disse Júlia, aproximando-se devagar. "Bom dia", respondeu Luísa, num tom que misturava esforço e carinho. "Noite difícil?" A pergunta saiu naturalmente, já havia intimidade suficiente entre elas para esse tipo de leitura. Luísa sustentou o olhar por alguns segundos, como se medisse até onde poderia ir. "Acordei várias vezes", contou sem rodeios. "Sonhos estranhos. Nada muito novo, só mais pesado que o normal." Júlia assentiu sem apressar a conversa. "Quer fazer algo mais leve hoje?" "Não", respondeu com firmeza. "Se eu não fizer nada, fico presa na cabeça. Prefiro sentir o corpo." Júlia sorriu de leve. Aquela frase dizia muito sobre ela. "Então, vamos começar." Entraram na sala menor. O espaço parecia já carregado de memórias recentes. Quedas, tremores, risos tímidos, pequenas vitórias. Júlia fechou a porta pela metade, como sempre, deixando o ambiente em uma espécie de bolha protegida. "Hoje eu queria trabalhar algo um pouco diferente", avisou, caminhando até o centro do tatame. "Ainda é defesa pessoal, mas numa linha mais próxima do que você vive no dia a dia." "Como assim?", perguntou Luísa, curiosa. "Situações de contato em ambientes comuns. Uma conversa que muda de tom, alguém que invade seu espaço sem você perceber, aquele momento em que a gente sente que algo está errado, mas o corpo não responde." Um brilho rápido passou pelos olhos de Luísa. Algo naquela descrição tocara em lembranças específicas. "Acho importante", disse, respirando fundo. Júlia se colocou diante dela, mantendo pouca distância. "Vamos supor que você está num corredor apertado, em casa de amigos, numa festa pequena", começou, diminuindo o espaço entre os corpos. "Alguém se aproxima demais, fala perto do seu rosto, te prende com palavras e posição." Enquanto falava, ela encostou a mão no antebraço de Luísa, sem força, só para marcar o espaço. A proximidade era quase íntima, respirações misturadas, olhos na mesma altura, calor compartilhado. O primeiro passo é perceber. O segundo é lembrar que você tem escolha. "Eu esqueço isso às vezes", disse Luísa, num tom que não parecia mais parte do exercício. "Que tem escolha?" "Que posso sair." As palavras ficaram suspensas, pesadas demais para serem apenas teoria. Júlia sentiu um aperto no peito, mas manteve a voz firme. "Você pode", disse, "e não precisa pedir desculpas para ninguém por isso." Durante alguns minutos, refizaram o cenário várias vezes.
Júlia aproximava o corpo, inclinava o rosto, criava uma espécie de cerco e Luísa aprendia a deslocar o peso para o lado, girar o quadril, usar a base dos pés para mover-se. Em cada movimento, o toque entre elas era necessário, técnico, mas carregado de algo que ambas sentiam crescer. Em certo momento, Júlia exagerou um pouco a aproximação como forma de testar a reação dela. Encostou o peito de leve, ficando quase colada. Essa é uma situação em que muitas mulheres travam. Eu fico outro dia falando sobre maneiras da gente explorar isso, mas mulheres travam. O corpo endurece e a pessoa acha que isso é força, mas na verdade é medo. Luísa engoliu seco. Eu travo, admitiu, sem conseguir olhar diretamente. Não aqui, respondeu Júlia baixinho. Não comigo. Os olhos de Luísa subiram para encontrar os dela. Eu confio em você. A frase atingiu Júlia de um jeito que nenhuma técnica prepararia. Confiança, para alguém como Luísa, não era palavra leve. Era conquista, era entrega, era quase declaração. Obrigada, disse, sentindo o corpo inteiro aquecer. Continuaram o treino. Em certo momento, Júlia propôs algo novo. Vamos tentar uma coisa. Você assume o comando agora. Eu? Sim. Imagina que você é quem protege, quem orienta, quem conduz. Luísa pareceu desconcertada. Mas eu ainda não sei o suficiente? Sabe mais do que imagina, respondeu Júlia, sorrindo. E eu confio em você. A troca de papéis mudou o clima. Luísa posicionou as mãos nos ombros de Júlia com cuidado, quase reverência. O toque dela era suave, respeitoso, como alguém que não quer ultrapassar nenhum limite sem permissão. Mas para Júlia, aquele gesto teve um efeito inesperado. Sentir-se guiada por Luísa despertou algo doce, profundo, difícil de explicar. Me mostra como você sairia se eu te prendesse no canto, sugeriu Luísa, tentando entrar no papel. A imagem refletida ampliou tudo. Duas mulheres próximas demais, olhos presos, respirações cruzadas, mãos quase tocando o rosto uma da outra. Por alguns segundos, nenhuma das duas lembrou que aquilo era um exercício. Começou Luísa, mas a voz falhou. Continua, incentivou Júlia, numa tentativa de manter a racionalidade. Eu te daria espaço para escolher sair, concluiu, afastando o rosto apenas um pouco, porque ninguém tem o direito de te encurralar. As palavras ecoaram fundo demais. Júlia não sabia se Luísa falava do treino, de si mesma, do passado ou delas duas. Talvez de tudo ao mesmo tempo. E se eu não quisesse sair? Escapou da boca de Júlia num sussurro que ela mesma não planejou. O silêncio que veio depois foi quase palpável. Luísa congelou, os olhos arregalados, como se aquela possibilidade abrisse uma porta interna que ela mantinha trancada há muito tempo. O ar parecia ficar mais denso. Ela recuou um passo, brusco demais. Começou, pressionando a palma da mão contra a testa. Acho que passei do meu limite hoje. Ela percebeu na hora. A linha estava tênue demais. Um movimento a mais e tudo desabaria antes da hora certa. Tudo bem, disse com gentileza. A gente para. Luísa respirou fundo, tentando reorganizar as ideias. Desculpa, disse. Eu nunca sei quando passa do ponto. Não tem nada para desculpar. Aqui é o lugar de sentir, errar, ajustar, respirar de novo. A jovem assentiu, mas os olhos estavam cheios de coisas que ainda não tinham sido ditas. Júlia reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que muitas mulheres traziam quando chegavam pela primeira vez ali. Um misto de culpa, medo e vontade de recomeçar. Quer sentar um pouco? Sugeriu.
Elas se sentaram lado a lado no tatame, costas apoiadas na parede, as pernas estendidas à frente, garrafas de água nas mãos, respirações lentamente voltando ao normal. Às vezes eu sinto que o problema sou eu, confessou Luísa, quebrando o silêncio. Júlia virou o rosto na direção dela, surpresa pela franqueza. Por quê? Luísa demorou para responder. Porque tem coisas que eu não consigo controlar, memórias, sensações. Ela fez um gesto vago com a mão. Situações em que eu deveria reagir de um jeito simples e, em vez disso, meu corpo dispara. Isso não faz de você defeituosa, disse Júlia com firmeza. Faz de você alguém que viveu coisas difíceis demais. A frase atingiu em cheio. Luísa engoliu seco. Você fala como se soubesse. Eu não sei o que você passou, mas eu reconheço o que a dor faz com o corpo. Luísa ficou em silêncio, girando a tampa da garrafa entre os dedos. Parecia lutar entre o desejo de se calar e a vontade de finalmente colocar algo para fora. Júlia não pressionou, apenas ficou ao lado, presente, estável. Aquela era uma das formas mais potentes de defesa. Estar ali, sem invadir. Depois de alguns minutos, Luísa respirou fundo e olhou para frente, como se falasse com o espaço vazio. Um dia, talvez eu te conte. Júlia sentiu um nó na garganta. O um dia não era uma fuga, era uma promessa. Eu vou estar aqui quando esse dia chegar, respondeu sem hesitar. E naquele instante, sem toques, sem técnica ou quedas no tatame, uma linha silenciosa se desenhou entre as duas. Uma linha que apontava para algo maior, mais fundo, inevitável. O dia em que Luísa finalmente contaria tudo ainda não havia chegado. Mas ele estava se aproximando, e Júlia sentia, em cada fibra do corpo, que quando isso acontecesse, nada mais seria igual entre elas. A tarde caiu devagar naquele dia, mas a conversa interrompida entre as duas permaneceu viva na mente de Júlia. Ela tentava seguir a rotina, organizar fichas de treino, responder mensagens atrasadas da academia, mas, por trás de tudo, havia uma inquietação constante. Uma percepção instintiva de que Luísa estava perto de um limite. Não um limite físico, mas emocional. Como se algo dentro dela estivesse prestes a transbordar. Quando chegou o horário do encerramento, a porta se abriu com um movimento hesitante. Luísa voltou. Ela não estava com roupa de treino. Vestia uma calça jeans escura, uma blusa clara por dentro e um casaco leve. O cabelo solto caía sobre os ombros, diferente do coque habitual. O olhar, porém, era o mesmo. Profundo, firme, mas carregado de sombra. Júlia, começou, e só pelo tom a instrutora entendeu que aquela noite seria diferente. Entra, disse ela, abrindo espaço. Luísa caminhou lentamente até o centro da sala menor, como se cada passo exigisse coragem. Júlia fechou a porta para deixá-las a sós e se aproximou sem pressa, respeitando o espaço. Eu sei que já é na hora de fechar a academia, mas eu precisava estar aqui. Você pode vir quando quiser, respondeu Júlia, sincera. Luísa respirou fundo, muito fundo. O tipo de respiração de quem tenta conter lágrimas antes mesmo de elas surgirem. Lembra quando eu falei que às vezes eu travo? Perguntou, sem erguer os olhos. Lembro. Eu nunca contei isso para ninguém, nem para minha família. Júlia ficou imóvel, não queria pressionar, não queria invadir. Apenas deixou que a presença dela fosse um convite seguro. Eu só quero te ouvir, disse com voz baixa. Luísa finalmente ergueu o rosto. Havia um brilho úmido nos olhos, mas não de fragilidade, de força lutando para existir. Há uns 2 anos eu estava namorando uma pessoa, começou com a voz trêmula.
No começo era tudo perfeito, carinho, atenção, cuidado, mas as coisas mudaram rápido. Ela começou a controlar meus horários, meus amigos, minhas roupas, tudo disfarçado de preocupação. Júlia sentiu o estômago apertar. A história era conhecida demais, mas nunca menos dolorosa. Eu achei que era amor, continuou Luísa. Que alguém se importar assim significava que eu era especial. Ela riu de si mesma, mas sem humor. E aí veio o pior. Não era só controle, era manipulação, humilhação, ameaças emocionais. Eu tinha medo de decepcioná-la, medo de contrariar. Eu não conseguia sair. Júlia deu um passo à frente, mas não tocou. Deixou a decisão nas mãos de Luísa. Eu só quero te ouvir, disse com voz baixa. Luísa finalmente ergueu o rosto. Havia um brilho úmido nos olhos, mas não de fragilidade, de força lutando para existir. Há uns 2 anos, eu estava namorando uma pessoa, começou com a voz trêmula. No começo era tudo perfeito, carinho, atenção, cuidado, mas as coisas mudaram rápido. Ela começou a controlar meus horários, meus amigos, minhas roupas, tudo disfarçado de preocupação. Júlia sentiu o estômago apertar. A história era conhecida demais, mas nunca menos dolorosa. Eu achei que era amor, continuou Luísa. Que alguém se importar assim significava que eu era especial. Ela riu de si mesma, mas sem humor. E aí veio o pior. Não era só controle, era manipulação, humilhação, ameaças emocionais. Eu tinha medo de decepcioná-la, medo de contrariar. Eu não conseguia sair. Júlia deu um passo à frente, mas não tocou. Deixou a decisão nas mãos de Luísa. Quando eu finalmente terminei, ela fez questão de me destruir emocionalmente. Disse que ninguém ia me querer, que eu era fraca, que eu era quebrada demais para qualquer pessoa ter paciência comigo. O tremor no queixo de Luísa foi sutil, mas real. Júlia estendeu a mão devagar, apenas deixando-a ali, aberta, disponível, nunca exigindo. Luísa olhou aquela mão como quem vê pela primeira vez uma saída verdadeira. E então, com um gesto mínimo, colocou seus dedos ali. Só isso, uma junção leve de pele com pele. Um toque pequeno, mas imenso. Quando suas mãos se encontraram, Luísa continuou. Desde então, ela respirou profundamente. Qualquer situação de proximidade me deixa alerta. Qualquer toque inesperado faz meu corpo reagir como se eu tivesse que me defender. E, quando estou com você, é diferente. Eu sinto tudo ao mesmo tempo. Medo, calma, vontade, confiança. Eu não entendo. Isso me assusta. Júlia apertou levemente a mão dela, um sinal de presença, de solidez. Luísa, nada em você é quebrado. Nada. Luísa fechou os olhos, deixando uma lágrima cair silenciosa. Não era dor pura, era liberação. Era o peso saindo, mesmo que aos poucos. Júlia deu mais um passo, o suficiente para que seus corpos ficassem próximos, mas ainda com espaço para Luísa recuar se precisasse. Posso chegar mais perto? Perguntou Júlia. Luísa assentiu. Pequeno, quase invisível, mas assentiu. Júlia aproximou o rosto devagar, respeitando cada centímetro. Quando ficou a poucos palmos dela, sentiu o calor que emanava da pele de Luísa, o cheiro suave do cabelo solto, a respiração trêmula que dizia tudo sem palavras. Você não precisa ser forte o tempo todo, sussurrou Júlia. Pode descansar em alguém também. Luísa abriu os olhos e naquele olhar havia um pedido mudo, um pedido antigo. Júlia, me abraça. Não era uma pergunta, era um convite, ao qual o corpo de Júlia respondeu antes mesmo da mente. Ela envolveu Luísa com os braços, mas com um cuidado que nunca tivera com ninguém. Não era um abraço de consolo, nem de urgência. Era um abraço de presença, de acolhimento, de reconhecimento.
Luísa se encaixou naquele espaço como se pertencesse ali desde sempre. Os segundos se alongaram. O silêncio se tornou profundo. A respiração de Luísa encostou no pescoço de Júlia, quente, vulnerável, íntima. E então, muito devagar, Luísa afastou o rosto apenas o suficiente para vê-la de perto. Não havia dúvida, não havia medo. Havia uma certeza nascida da dor e transformada em coragem. Júlia, sussurrou ela. Posso... Júlia não deixou que ela terminasse a frase. Não com pressa, não com fome, não com urgência, mas com a delicadeza mais firme do mundo. Ela aproximou os lábios de Luísa e encostou-os num beijo suave, quase etéreo, que parecia perguntar e reafirmar ao mesmo tempo. Luísa respondeu com um suspiro que misturava alívio e desejo. Os lábios dela eram quentes, hesitantes no início, mas depois se tornaram presentes, conscientes, vivos. Foi um beijo lento, carregado de significado, de cuidado, de entrega pequena, mas imensa. Não havia pressa, não havia exigência. Era um encontro. Quando se afastaram, Luísa manteve o rosto perto do dela. Eu tinha medo que ninguém quisesse me ver assim, murmurou. Júlia tocou o queixo dela com o polegar, guiando o olhar para si. Eu vejo você por inteiro. Luísa sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro. Um sorriso que Júlia desejaria guardar para sempre. Naquele momento, ambas entenderam que ali começava algo que nenhuma das duas estava preparada, mas que, de alguma forma, sempre havia estado esperando. Um amor que nascia da coragem de contar a verdade. Um amor que se construía na delicadeza. Um amor que se fortalecia no encontro de duas histórias difíceis que encontravam descanso uma na outra. E aquele era só o início. Naquela noite, depois do beijo, Júlia demorou a entender onde terminava o corpo e começava o pensamento. A sensação da boca de Luísa permanecia ali, num lugar que não era só físico. Era memória quente, promessa recente, início de algo que mudava silenciosamente tudo ao redor. Quando enfim a academia ficou vazia e as luzes foram apagadas, ela percebeu que qualquer tentativa de voltar ao normal seria apenas teatro. Algo entre as duas havia atravessado um ponto sem retorno. Luísa foi embora com passos calmos, mas olhando para trás 2 vezes antes de realmente sair. O último olhar dizia mais do que qualquer frase longa. Dizia, obrigada. Dizia, estou com medo. Dizia, eu quero isso. Júlia ficou parada no centro do tatame por alguns minutos, sentindo o chão firme sob os pés como se precisasse daquela base para não flutuar. Nos dias seguintes, nada explodiu. Não houve declarações grandiosas, nem conversas dramáticas. Em vez disso, houve algo muito mais poderoso: constância. Luísa continuou vindo todas as manhãs, continuou chegando cedo com a mesma mochila, o mesmo jeito atento. A diferença estava nos detalhes, no modo como o olhar demorava um pouco mais, no jeito como as mãos se procuravam em pequenos instantes, nos sorrisos que surgiam quando uma das duas dizia algo bobo no meio da aula. Os treinos mudaram também. A técnica seguia séria, dedicada, porém agora havia um cuidado ainda mais visível na forma como Júlia tocava o corpo de Luísa. Não era exagero, não era distância, era respeito misturado com carinho. Toques seguros, firmes, mas delicados, como se cada gesto dissesse: eu vejo você e não vou te machucar. Uma tarde, enquanto organizava a agenda da semana, Júlia recebeu a notificação de um evento que aconteceria na cidade, uma roda especial de defesa pessoal e partilha para mulheres sobreviventes de relacionamentos abusivos. Ela conhecia o projeto, já havia colaborado em outras edições, orientando a parte prática. Dessa vez, porém, algo soou diferente dentro dela. Olhou para o celular, leu a descrição outra vez e imediatamente pensou em Luísa. Quando as duas se encontraram na manhã seguinte, a academia exalava aquele cheiro familiar de borracha, suor e café vindo da recepção. Luísa entrou um pouco mais leve naquele dia.
com os olhos menos sombrios. Havia cansaço ainda, claro, mas também uma pequena chama nova. Júlia notou. Dormiu melhor? Perguntou enquanto alongavam os braços. Um pouco, respondeu Luísa. Acho que falar ajuda. Falar sempre ajuda, disse Júlia com sinceridade. Treinaram durante quase 40 minutos em silêncio concentrado, apenas as instruções pontuais quebrando o ar. Gira o quadril, desloca o peso, olha o ponto de fuga, respira pelo nariz. O corpo de Luísa reagia com mais segurança, como se parte do medo tivesse encontrado um lugar menos áspero dentro dela. No intervalo, sentadas no banco ao lado do tatame, Júlia pegou o celular e respirou fundo antes de tocar no assunto. Lu, começou usando pela primeira vez o apelido, que veio tão natural que pareceu sempre ter existido. Posso te mostrar uma coisa? Pode, respondeu, curiosa. Júlia aproximou o aparelho. Vai ter um encontro neste fim de semana. Um evento só de mulheres. Oficina de defesa pessoal, roda de conversa, relatos. É voltado especialmente para quem passou por relacionamentos difíceis. Eu vou estar lá dando apoio na parte prática. Pensei em você. Luísa ficou em silêncio por alguns segundos. Os olhos liam as palavras na tela várias vezes como se precisassem atravessar uma barreira invisível. Eu não sei se... Começou o hesitante. Falar sobre isso em grupo? Você não precisa expor nada se não quiser, interrompeu Júlia com calma. Pode só ouvir, pode só observar, pode só sentir o ambiente. E se não se sentir bem, a gente sai, na hora, sem explicação. A palavra "a gente" não passou despercebida. Luísa notou e guardou. Você iria comigo? Perguntou como quem pede algo grande demais. Eu não deixaria você ir sozinha, respondeu Júlia no mesmo instante. Houve um silêncio longo depois disso, não constrangedor, apenas cheio de movimento interno. Luísa girou a tampa da garrafa várias vezes, tentando encontrar coragem. Eu tenho medo de reviver as coisas, admitiu. Mas ao mesmo tempo eu quero parar de fugir. Júlia inclinou o corpo um pouco para o lado, encostando de leve o ombro no dela. Não foi um abraço, foi um contato calmo, constante. Talvez esse seja o momento certo. E se não for, tudo bem também. Você não me decepciona se desistir. Não precisa provar nada para mim. Os olhos de Luísa brilharam com uma emoção difícil de esconder. Eu quero tentar, disse enfim. Só fica perto de mim. Eu fico, garantiu Júlia. E ali não havia promessa vazia, havia decisão. O dia do evento chegou com o céu nublado, como se o clima também estivesse numa transição. Nem sol aberto, nem chuva pesada. Algo intermediário, suspenso. Júlia passou a manhã inteira com uma sensação estranha no estômago, mistura de preocupação, expectativa, cuidado e um tipo de orgulho que se tem quando alguém querido decide enfrentar fantasmas antigos. Chegou ao local combinado um pouco mais cedo, para ajustar detalhes com a equipe. Era um espaço amplo, com cadeiras em círculo, tatames em uma área lateral e um clima acolhedor. Cartazes com frases de encorajamento, garrafas de água à disposição, música suave tocando ao fundo. Quando o relógio se aproximava do horário marcado, ela a viu. Luísa entrou devagar, olhando ao redor como quem estuda um território desconhecido. Usava uma calça confortável, tênis e uma blusa de mangas longas, mesmo o ambiente não estando frio. Era como se ainda precisasse de camadas físicas enquanto aprendia a soltar as emocionais. O cabelo, preso num rabo de cavalo simples, deixava o rosto inteiro à mostra. E o rosto revelava um misto de firmeza e vulnerabilidade que fazia o coração de Júlia apertar. Oi? Disse Júlia, aproximando-se com um sorriso que misturava apoio e ternura. Oi, respondeu Luísa, ainda com os olhos rondando o ambiente. Tem muita gente. Tem, concordou Júlia. Mas você não precisa olhar para ninguém se não quiser. Olha para mim. Luísa fez exatamente isso. Fixou os olhos nela, como se aquele fosse o ponto seguro no meio do desconhecido.
Você chegou cedo, falou, tentando puxar leveza. Achei que se eu demorasse mais não viria, confessou. Júlia estendeu a mão, num gesto já familiar entre elas. Então, obrigada por ter vindo. Luísa segurou a mão dela, apertando de leve. Não era mais aquele toque receoso do começo. Era um contato que dizia, eu escolho estar aqui, com você. A mediadora do encontro começou falando com voz tranquila, explicando a proposta do dia. Um espaço seguro para ouvir, compartilhar, aprender estratégias de proteção física e também emocional. Júlia se posicionou na área reservada aos exercícios práticos, enquanto as mulheres se acomodavam em círculo. Luísa sentou-se perto do corredor lateral, numa posição estratégica que permitia sair sem chamar atenção caso precisasse. Júlia notou e internamente aprovou. Era um recurso de cuidado consigo mesma, não de fuga. As primeiras partilhas começaram. Histórias de controle, humilhação, chantagem, isolamento. Narrativas diferentes, mas tão parecidas nas estruturas que chegavam a doer. Luísa ouvia em silêncio, às vezes apertando as mãos uma contra a outra. De vez em quando, o olhar procurava Júlia do outro lado da sala. Cada vez que isso acontecia, ela recebia de volta um olhar calmo, firme, que parecia dizer, eu estou aqui, não solto você. Em determinado momento, a mediadora sugeriu uma breve pausa antes da parte prática. As participantes se espalharam pelo espaço, umas indo beber água, outras conversando baixinho. Luísa levantou devagar e foi até a área dos tatames, onde Júlia aguardava o próximo bloco. Você está bem? Perguntou a instrutora, aproximando-se. Estou sentindo muita coisa, respondeu Luísa sem rodeios. Mas não estou fugindo. Havia orgulho nas palavras e havia emoção no olhar de Júlia. Isso é imenso, muito maior do que qualquer golpe perfeito. Luísa respirou fundo. Sabe o que é estranho? Continuou. Eu estou ouvindo outras histórias e pela primeira vez não estou pensando, eu mereci. Estou pensando, não foi culpa delas. E aí, pela primeira vez, me passa pela cabeça que talvez não tenha sido culpa minha também. Júlia sentiu os olhos marejarem por dentro, embora mantivesse o exterior estável. Não foi, confirmou sem hesitar. Nunca foi. Antes que continuassem, a mediadora chamou para o início da parte prática. Júlia guiaria pequenas simulações de situações comuns, abraço forçado, aproximação invasiva e tentativa de bloqueio do caminho. Nada de impacto pesado, tudo adaptado para o emocional de quem estava ali. Quando anunciou que demonstraria os movimentos com uma voluntária, várias mulheres recuaram discretamente, envergonhadas. Antes que o silêncio se alongasse, uma voz suave se ergueu. Eu posso. Júlia virou o rosto e viu Luísa dando um passo à frente. Foi ali, naquele pequeno gesto, que ela percebeu. O grande desafio de Luísa não seria apenas reviver o passado, seria escolher, na frente de outras mulheres, ocupar um lugar de exposição controlada, mostrar o corpo em movimento não como vítima, mas como alguém em processo de reconstrução. E isso, para tudo que ela havia vivido, era uma revolução. O silêncio que tomou conta da sala quando Luísa se ofereceu foi quase físico. As outras mulheres pararam de falar. A mediadora abriu um sorriso surpreso e orgulhoso. Júlia, por sua vez, sentiu um impacto no peito, uma mistura de admiração e emoção que quase a derrubou para trás. Luísa caminhou até o centro dos tatames com passos contidos, mas firmes. Não havia pressa, não havia hesitação, havia a presença. Quando parou diante de Júlia, seus olhos estavam diferentes. Não eram os olhos de alguém fugindo do passado, mas de alguém decidindo respirar apesar dele. Tudo bem para você? Perguntou Júlia, em voz baixa, só para ela. Tudo bem para mim, respondeu Luísa com calma. E eu quero fazer isso com você.
A frase simples e direta atravessou Júlia como uma linha quente. Havia intimidade ali, havia confiança, havia promessa. A instrutora explicou para o grupo que demonstraria a primeira técnica, como sair de um abraço forçado por trás, uma das situações mais comuns de invasão física, um movimento que, para muitas mulheres ali, poderia ser altamente gatilho. Eu vou chegar perto, disse Júlia a Luísa, reforçando o cuidado. Você me avisa se quiser parar. Eu aviso, respondeu ela com firmeza. Júlia posicionou as mãos na altura do quadril e aproximou-se devagar. Quando ficou atrás de Luísa, deslizou os braços até simular o cerco. O corpo da jovem enrijeceu por um instante, só um. Depois, como se lembrasse de cada treino, cada toque, cada palavra dita entre elas, respirou profundo e relaxou aos poucos. Agora, continuou Júlia explicando para a turma, ela vai deslocar o peso para um lado, girar o quadril e quebrar o ponto de força do meu abraço. Luísa executou o movimento com precisão, girou, escapou e se afastou 2 passos. A sala inteira respirou junto. Algumas mulheres aplaudiram, outras sorriram com lágrimas nos olhos. A mediadora assentiu com orgulho. Mas Júlia sentiu algo ainda maior. Viu a expressão de Luísa, surpresa por ter conseguido, surpresa por não ter travado, surpresa por ter sido vista, aplaudida, reconhecida. Algo quebrado dentro dela havia acabado de ser recolocado no lugar. Era uma vitória silenciosa e, ao mesmo tempo, imensa. A parte prática continuou, agora com outras voluntárias, enquanto Luísa se sentava ao lado das participantes, observando tudo com atenção renovada. Vez ou outra seu olhar encontrava o de Júlia e havia ali um brilho de cumplicidade que nenhuma das duas precisava traduzir. Quando o evento terminou, as mulheres se reuniram para um breve encerramento. Muitas agradeceram, algumas abraçaram a mediadora, outras procuraram Júlia para falar sobre medo, coragem ou simplesmente pedir orientação para treinar na academia. Júlia respondeu a todas com carinho, mas seus olhos procuravam apenas uma pessoa. Luísa estava encostada perto da janela, segurando a garrafa de água com as 2 mãos. O corpo ainda parecia em alerta, não pelo medo, mas pelo excesso de emoções que precisava processar. Quando a última participante saiu, Júlia caminhou até ela. Você foi incrível, disse com um sorriso que ela não conseguiu conter. Luísa soltou um riso baixo, tímido. Teve um momento em que eu achei que ia cair. Mas aí eu lembrei de você falando, respira comigo, e... funcionou. Júlia se aproximou mais um passo. Eu tô muito orgulhosa de você, Lu. Luísa desviou o olhar, mas não para fugir, apenas porque estava sentindo demais. Eu nunca imaginei que conseguiria fazer algo assim. Nunca imaginei que alguém pudesse olhar para mim e não enxergar só os pedaços quebrados. Júlia ergueu a mão devagar e tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, bem de leve. Eu não vejo pedaços. Eu vejo você inteira. O toque fez Luísa fechar os olhos, como quem se rende a um descanso que buscou por anos. Ela encostou a testa na de Júlia, respirando juntas num ritmo lento, profundo, íntimo. A sala estava vazia, silenciosa, iluminada apenas pela luz suave da tarde que entrava pela janela. Parecia um espaço fora do mundo, reservado só para elas. Júlia, suspirou Luísa. Eu não sei onde isso vai dar. Eu ainda tenho medo às vezes, mas quando estou com você o medo diminui. E eu quero continuar. Perto. Júlia tocou a mão dela entrelaçando os dedos. Eu também quero você perto, respondeu.
Não porque você precisa de mim, mas porque eu quero caminhar ao seu lado. Luísa abriu os olhos. Aquele olhar era o de alguém que pela primeira vez enxergava um futuro sem sombra, um futuro possível. Me beija, pediu, quase sem voz. Júlia sorriu e não esperou mais nada. Quando se afastaram, Luísa segurou o rosto de Júlia com as duas mãos. Obrigada, disse, por tudo, por ficar, por me ver, por resistir. Júlia riu baixinho, emocionada. Obrigada por me deixar entrar. Saíram do evento juntas, caminhando devagar pela rua quase vazia. O céu seguia nublado, mas havia um pedaço de luz atrás das nuvens que deixava tudo com uma cor suave, quase dourada. Luísa segurou a mão de Júlia no meio do caminho e não soltou. Não havia anúncio, não havia promessa formal, não havia rótulo. Havia duas mulheres caminhando lado a lado depois de dias intensos, beijos suaves, memórias difíceis e coragem crescente. Havia um começo bonito, valente, delicado, real. E pela primeira vez, ambas entendiam que o amor não precisava ser grito, nem tempestade, nem drama. Às vezes, o amor era assim, um toque firme, um olhar constante, um passo dado sem medo do próximo. E aquele seria apenas o primeiro de muitos passos. Se essa história tocou seu coração e você quer acompanhar mais romances intensos, delicados e inesquecíveis como este, inscreva-se agora no canal Contos Sáficos. Deixe seu comentário sobre Júlia e Luísa e compartilhe o vídeo para outras mulheres que precisam sentir essa força, esse afeto e esse amor verdadeiro.